já foi a tábua de salvação de muito produtor agrícola. Mas o Proálcool acabou e o preço do açúcar no mercado internacional caiu. Hoje o setor vive a pior crise de sua história e pede novas regras para produzir e garantir milhares de empregos no campo. A doce ilusão da cana no Brasil é o tema de uma série de reportagens que o Jornal da Band apresenta a partir de hoje. Carro álcool. Você ainda vai ter um. Essa propaganda marcou os anos 70. Nessa época, o preço do petróleo disparou e o álcool virou a salvação da lavoura. Em 86, 60% dos carros produzidos no Brasil eram movidos a álcool. Mas aconteceu o que ninguém esperava. O preço do petróleo caiu e o álcool perdeu a vez. Os usineiros passaram a priorizar a produção de açúcar. Em 90 começou a faltar álcool nos postos e o carro com combustível brasileiro perdeu a credibilidade. Hoje, menos de 1% da produção das montadoras é de carro a álcool. E a Petrobras diz que tem prejuízo com álcool como combustível. Com grandes estoques de álcool e com a queda do preço do açúcar no exterior, o setor canavieiro vive sua pior crise. Nessa safra, as perdas chegam a 30%. Se continuar, vai ter que vender um pedaço de terra que o meu pai tem aqui. Coisa que ele ganhou, coitado, com sacrifício. José Drago já decidiu. Vai substituir metade da plantação de cana por milho. O sítio da família Drago fica em Jaú, no interior de São Paulo, onde mais da metade dos canaviais pertence a pequenos produtores como eles. Os agricultores dizem que o preço pago pelos usineiros não vai cobrir os gastos com a produção. Com a desvalorização do real, o custo dos insumos dobrou e as dívidas no banco cresceram com a alta dos juros. Trabalhando aqui num louco, não troco de nada. E trabalhando, viu? Não é dizer que tá aí olhando pro alto, não. Trabalhando. E dinheiro que é bom. Não se vê, né? A crise divide o setor. Até fevereiro, os produtores contavam com um preço mínimo para a cana, fixado pelo governo. Em fevereiro, os preços foram liberados. Sujeito à lei da oferta e da procura, o preço da cana despencou e os agricultores se dizem os mais prejudicados. O governo convidou todo plantador de cana por meu intermédio para vir a plantar cana para resolver um problema do governo, que era a falta de combustível naquela crise do Golfo. E hoje o governo se afasta desse setor, sem dar satisfação a ninguém, deixando 66 mil produtores rurais completamente na mão das usinas. A gente espera que o governo tenha essa sensibilização, que ele seja o juiz do nosso jogo. Os usineiros de São Paulo reconhecem que estão pagando menos, mas dizem que os distribuidores é que baixaram o preço do álcool. Acho que daqui para frente o que tem que ficar claro é que nós vamos viver de acordo com a realidade do mercado, porém com regras mínimas. Nós criamos a Brasil Álcool, que é uma maneira de se tirar do mercado 1 bilhão e 200 milhões de litros, e nós esperamos também alguma medida do governo para que faça com que os preços voltem na normalidade. No meio de toda essa crise surgem propostas para reativar o Proálcool, com medidas como adição de álcool no diesel e vantagens para quem comprar carro movido a álcool. Este economista da Unicamp defende que a solução para a crise deve ser discutida em uma câmara setorial, como foi feito na indústria automobilística, porque o álcool como combustível interessa a toda a sociedade. Vamos discutir o Proálcool não para financiar os usineiros ou para financiar os produtores de álcool, mas para financiar um programa mais amplo de transporte, de poupança de energia, de meio ambiente. Vamos discutir essas questões. No exterior está se discutindo isso. Amanhã você vai ver como a crise da cana-de-açúcar abala várias cidades no interior de São Paulo. Por causa do desemprego no campo, o comércio está parado. A crise no setor de cana-de-açúcar abala a economia no interior de São Paulo. Endividados, os produtores cortam atendimento médico aos trabalhadores. E por causa do desemprego no campo, o comércio está parado. Algumas prefeituras estão à beira da falência e não têm como ajudar quem precisa. É a segunda reportagem da série Cana-de-açúcar, a doce ilusão. Os agricultores que plantam cana estão endividados. Já começaram a cortar investimentos para a próxima safra
e benefícios para os trabalhadores. Há mais de 50 anos, os produtores mantêm uma rede de ambulatórios médicos espalhados pelo país. Eram mantidos com uma taxa cobrada no preço tabelado da cana. No ano passado, 600 mil pessoas foram atendidas. Mas em Mineiros do Tietê, uma cidade de 10 mil habitantes que fica na região de Jaú, a Crise Canavieira fechou o ambulatório que atendia 2.000 trabalhadores e plantadores de cana. O resultado é que o pronto-socorro da cidade está superlotado. Mineiros foi afetada por 2 pragas. Um prefeito destituído por corrupção, que vendeu até as ambulâncias da cidade, e a crise da cana, principal produto da economia de Mineiros. As lojas estão vazias. A senhora ultimamente passa a maior parte do tempo sentada esperando o cliente? Acertou. Quantos clientes a senhora atende por dia aqui? É difícil falar, viu? Tem dia que você não atende nenhum. Este outro comerciante reclama que o dinheiro sumiu de circulação, porque o desemprego cresceu nos canaviais. Você ouve falar isso, firma endivida, não consegue pagar funcionário, dispensando cada vez mais. Os fornecedores de cana não estão recebendo direito, não pagam os funcionários e a coisa vai apertando. E eles não pagam a gente. A maior fonte de renda da cidade está secando. A fazenda de Luiz produz 200 mil toneladas de cana por ano. Mas nesta safra, ele ganhou 50% menos e os prejuízos aumentaram. Luiz se prepara para reduzir a produção e contratar menos gente. O grande produtor não quer subsídio ou dinheiro público. É só ter uma política definida, uma política agrícola e uma política de preço. Acabou. Não precisa de mais nada. O resto, deixa que a gente faz. O atual prefeito de Mineiros diz que não sabe o que fazer se a situação continuar como está. Eu tenho filhas que vêm pedir cesta para dar e a prefeitura não tem condições. Hoje, os moradores de Mineiros do Tietê olham para o futuro com saudades do passado. Um tempo bem antes do declínio da cana-de-açúcar. De Mineiros do Tietê, no interior de São Paulo, Sérgio Gabriel. Amanhã você vai ver como a crise na cana-de-açúcar espalha o medo do desemprego no campo. Os trabalhadores são os que mais sofrem. Eles querem uma solução para o problema. A crise da cana-de-açúcar é uma amarga experiência para o Nordeste brasileiro. Muitos empresários abandonam as usinas para investir no Centro-Oeste, onde a terra e o clima são melhores. Para trás, deixam a seca e o desemprego. A última reportagem da série sobre a doce ilusão da cana mostra que a época de ouro da cana-de-açúcar no Nordeste chegou ao fim. Os agricultores da Zona da Mata, em Pernambuco, nunca tinham visto nada igual. A seca ultrapassou as fronteiras do sertão e atacou a região canavieira. Com certeza, se houvesse chuva, esse touquinho que você está vendo aqui, ele iria rebrotar. Ele tornaria a nascer. E hoje ele praticamente está perdido, né? Quanto que o senhor perdeu da propriedade do senhor? Olha, eu perdi, na minha produção aqui esse ano, eu perdi 70%. Com o fim dos subsídios do governo e com uma produtividade muito menor que a dos produtores de São Paulo, a cana-de-açúcar está sumindo do Nordeste. Nesta fazenda, no lugar da cana, o agricultor criou um pesqueiro e montou um restaurante. O senhor ganha mais com pesca que paga ou com a cana? Bom, com pesca que paga, porque a cana, você para ter cana, né, nesse sistema topografia nosso, nós temos que ter muita mão de obra. Em Nazaré da Mata, 80 quilômetros de Recife, o presidente do Sindicato Rural diz que o número de trabalhadores empregados nos canaviais e nas usinas caiu pela metade. Muitas lojas fecharam. O que deve ser feito é que o governo federal forneça recursos para os pequenos proprietários recuperar as suas produções. Os produtores do Nordeste dizem que não tem como competir com São Paulo. O melhor local para se plantar cana no mundo é São Paulo. Topografia, queda pluviométrica, custo dos insumos, que são todos produzidos em São Paulo, são mais baratos. A crise da cana-de-açúcar no Nordeste provocou uma nova onda migratória de agricultores e usineiros. Eles trocaram a seca e as dificuldades do Nordeste pela terra boa do Centro-Oeste brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Goiás.
O pernambucano José Maranhão é um dos produtores que decidiram investir no Centro-Oeste. No interior de Goiás, ele encontrou tudo o que falta no Nordeste. Uma região plana que permite o uso do trator para preparar a terra. Um trabalho que envolve apenas 11 homens por hectare. Em Pernambuco seriam necessários 4 vezes mais, porque a região montanhosa dificulta a mecanização. A terra no Centro-Oeste também é de boa qualidade. Quem vem de fora também não reclama do clima. Aqui não tem seca. No inverno chove com frequência, o suficiente para hidratar a terra, deixá-la no ponto para o cultivo da cana-de-açúcar. Com tantas condições favoráveis, a produção de José Maranhão em Goiás é de 90 toneladas de cana por hectare, quase o dobro do que consegue no Nordeste. Mesmo assim, ele mantém uma usina funcionando em Pernambuco, porque ninguém quer comprar a empresa. A usina de açúcar é como um título de barão, um título de nobreza, você morre com ele. Esta é uma das usinas do Nordeste que ninguém quer. O dono foi embora e deixou aqui seu Antônio para cuidar do que sobrou. Mais de 300 funcionários foram demitidos. Seu Antônio trabalha na usina há 36 anos. Hoje atende interessados em comprar as máquinas que estão estragando. O senhor fica triste? Ah, claro que fica triste. As dias funcionando para a gente viver parado, né? E os amigos da gente parados, né? Um está trabalhando e uns não estão trabalhando ainda, né? Mais de 10 usinas fecharam nos últimos anos em Pernambuco. Nas vilas ao redor, ainda vivem os ex-funcionários, hoje desempregados. Imagens do apogeu do ciclo da cana só nas gravuras do museu. Os tempos mudaram. A tendência com esse preço liberado, se não tiver o árbitro, que seria o governo, nós nos acabamos toda.